Olá amigos, eu acho que não só o mundo esportivo, do automobilismo, quem teve algum contato com o Niki Lauda, seja ele de que natureza for, está um pouco triste nesta terça-feira. A notícia da morte do Lauda, certamente, ela nos deixa bastante sensibilizados, apesar do quadro clínico dele sugerir em que dificilmente ele sairia dessa, transplante de dois transplantes de rim, transplante de pulmão, um quadro bastante grave de infecção, mas a gente sempre fica torcendo que aquela pequena possibilidade que existe ainda possa ser utilizada para salvar. Não foi o caso. Poderia cantar tanta coisa a respeito do Niki Lauda. Nesses mais de 30 anos de Fórmula 1, convivi bastante com ele no paddock. Não quero passar uma ideia de intimidade, por favor, mas Lauda era aquele tipo de pessoa que, quando desenvolvia algum grau de confiança com você, ele se abria bastante. Foi o meu caso e outros jornalistas também, que nesses anos todos viviam mais próximos um pouco dele. Tive maior contato com Lauda, essa intimidade um pouco maior profissional, ela começou em 2001, 2002, quando ele foi diretor da equipe Jaguar. Isso fez com que nós diariamente conversássemos com ele nos autódromos e ele, a partir disso, passava a contar muita coisa para a gente. Agora, dentre tantas histórias que eu vivi com o Lauda no paddock, eu escolhi uma para contar aqui nesse canal do YouTube. Ela não foi há tanto tempo atrás assim, foi em 2014 no circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, a última etapa do campeonato. Os dois pilotos da equipe Mercedes, da qual Niki Lauda era sócio, Lewis Hamilton e Nico Rosberg, lutavam pelo título mundial simplesmente naquela que era a última etapa da temporada. O Lauda, na sexta-feira, estava tranquilamente na área reservada à Mercedes, no circuito árabe, e eu me aproximei para almoçar, 12h30, liberado para os jornalistas comer no motorhome da equipe Mercedes. E eu aguardava para fazer o meu self-service lá, o Lauda do lado, e eu falei: Lauda, eu tenho uma história para te contar, posso? Ele falou: sim, claro, e sinalizou para que eu sentasse. Aí eu contei que em 2001, minha mãe tinha lá um móvel na casa dela, muito velho, e queria se desfazer. E ela perguntou se eu pediu para que eu desse uma olhadinha naquele móvel e para ver se tinha alguma coisa do meu interesse. Eu mexi nas gavetas, mexi nas partes que havia a porta e encontrei uma caixa de papelão com uma carta dentro. O envelope era aquele ainda antigo que existia no Brasil nos anos 70, que havia um quadricaladinho amarelo e verde ao redor. E quando eu peguei o envelope me chamou a atenção porque estava escrito a caneta Andreas Nicolaus Lauda. Eu falei: que é isto? Aí por um tempo fiquei pensando e me lembrei. Em 1976, eu tinha saído da adolescência há pouco tempo, escrevi uma carta para ele. Logo em seguida, o acidente dele, no dia 1º de agosto de 76, em Nürburgring. Ao ler aquela carta, eu fiquei impressionado. Era a carta de um fã adolescente, de alguém que queria o bem-estar dele, que voltasse logo às competições. Ele que estava vencendo aquele campeonato com até alguma folga em relação ao James Hunt da equipe McLaren. A carta dizia, por exemplo, be strong, de uma inocência, de um tom até pueril, infantil, mas bonito. Um retrato fiel do que os fãs fazem hoje para os seus ídolos, como era o meu caso em relação ao Lauda naquele período. Eu contei essa história para ele e quando eu acabei de falar, eu olhei bem nos olhos do Lauda, próximo a onde eu estava, e tinha lágrimas nos olhos dele. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. A gente sempre tem aquela imagem do Lauda, de um homem sério, fala estritamente o necessário, frio, pode-se dizer assim, mas que em essência não é nada disso. Quem conviveu um pouco mais com ele sabe que no fundo há um homem com um senso humanitário bastante elevado e que traz consigo fortes emoções. A gente viu depois do acidente como ele acabou se tornando um homem bastante emotivo. A gente viu Lauda algumas vezes com lágrimas nos olhos no paddock. Esse era o Lauda, um homem que no mundo dos esportes, do automobilismo, deixa um legado extraordinário, 3 vezes campeão do mundo, e no lado humano, maior ainda, um exemplo de senso de justiça principalmente, determinação, e que foi capaz de driblar a morte algumas vezes, até que ela o pegou. Mas ele está vivo, o seu legado está aí, e que a gente se inspire nele muito. Certamente a gente chega a algum lugar com isso. Um abraço, amigos.